Senhoras e senhores, profissionais da educação, congressistas e convidados, boa noite, sejam bem-vindos. Dando continuidade à 7ª Expo Educação e ao 17º Congresso Internacional das Cidades Educadoras, vamos assistir à palestra Alfabetização de Jovens, Adultos e Idosos. De onde partir? Nossa palestrante convidada é a professora Valéria Matos Casim. Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação na Must University, graduada em Pedagogia pela Universidade Tuiuti do Paraná e especialista em Educação Especial pelo Instituto de Ensino Superior Nossa Senhora de Sion. Ampla experiência na área de educação, com ênfase em alfabetização e letramento, coordenação pedagógica da educação infantil ao ensino médio, educação especial e da educação de jovens e adultos. Atuou na formação de professores da educação infantil ao ensino médio, do 1º ao 5º ano, e da educação de jovens e adultos. Foi professora da educação infantil, do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, da EJA e em escolas de educação especial. Atua como especialista em formação na SAE Digital SA, do grupo Arco Educação. Chamo agora ao palco a professora Valéria Matos Casim para dar as boas-vindas e proferir a sua palestra. Bem-vinda, professora. Boa noite. Palmas, pessoal. Boa noite. Obrigada pela apresentação. Para mim é uma honra e uma emoção muito grande estar aqui conversando com o público da educação de jovens e adultos. Aqui eu não consigo enxergar direito, mas tenho certeza que tenho pessoas aqui que já trabalharam comigo, né? O meu percurso com formação continuada iniciou com a EJA, quando eu recebi um convite da gerente, na época, para assumir a coordenação da educação de jovens e adultos do Núcleo Regional do Boa Vista. E ali começou esse meu percurso, e desde então não parei mais, né? Continuei trabalhando, como foi falado, com o ensino fundamental, na coordenação, e recentemente tenho realizado alguns sonhos. Terminei o meu mestrado, eu falava que eu queria realizar alguns sonhos antes dos 50, e deu certo. Eu escrevi 2 livros didáticos, né, de autoria própria, já dei entrada na minha aposentadoria, e terminei, né, o mestrado também. Então, alguns sonhos que eu tinha almejado aí para antes dos 50 deram certo. Mais uma vez, eu agradeço a gerência pelo convite e agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui de novo com um grupo que me ensinou muito e que eu hoje, a profissional que eu me tornei, eu devo muito à Secretaria de Educação Municipal de Curitiba, que investe desde muito tempo na formação continuada dos profissionais, buscando sempre ofertar uma educação de excelência para os seus estudantes. E eu sempre falo que esse é o maior diferencial da Secretaria Municipal de Curitiba. Eu tenho ainda a oportunidade, né, faço formação de professores pelo Brasil inteiro, e realmente Curitiba está muito à frente nesta questão da formação continuada dos profissionais. Então, hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre a alfabetização na educação de jovens e adultos. Deixa eu ficar para cá, que acho que vai ficar melhor. Bom, quando me passaram o tema, né, de onde partir? E eu fiquei pensando, de onde partir para iniciar um trabalho de tanta responsabilidade? Né? Nós temos uma responsabilidade maior ainda com o público da EJA, porque eles estão buscando
uma nova oportunidade, uma segunda chance de realizar um desejo que não conseguiram realizar na idade que a gente fala, na idade certa, no Brasil, que a gente tem aí nos primeiros 2 anos do ensino fundamental para concluir a alfabetização, né? E aí, para a gente pensar de onde partir, nós temos que primeiro saber aonde queremos chegar, né? O filme clássico da Alice, o coelho fala, né? Para onde você quer ir? Porque se a gente não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, a principal questão que nos ajuda a responder de onde partir é pensar onde queremos chegar. E hoje nós temos um compromisso com a formação integral do sujeito. Não só do sujeito da EJA, mas do estudante, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse percurso, sobre esse caminho. Começando, né, nessa primeira parada aí, por essa trajetória, eu diria que nós deveríamos começar conhecendo bem esse sujeito da EJA. Quais são as suas expectativas? Por que eles voltaram para a escola? O que eles almejam? E aí nós temos muitas expectativas, desde uma pessoa que simplesmente queria escrever o nome, para não precisar mais chamar o vizinho quando tinha que receber uma carta registrada ou uma encomenda que tinha que assinar. E nós temos hoje muitos jovens buscando melhorar, né, sua proficiência leitora, escritora, para ampliar as suas oportunidades no mundo do trabalho. E é muito importante a gente pensar nas expectativas dos estudantes, para a gente traçar um plano de trabalho, né, com eles. Continuando, né, pensando aqui sobre esse público, nós podemos ver que nós temos um público bastante diverso. Não só na EJA, mas todas as turmas são heterogêneas. E a gente sabe que ainda gera um desconforto para alguns professores essa heterogeneidade. Tem muitos professores que ainda não conseguem enxergar o que tem de positivo na heterogeneidade. E aqui, nessas fotos, nós podemos ver que nós temos jovens, adolescentes, adultos, idosos, pessoas com deficiência, né? Egressos da classe especial, da escola especial, e até mesmo da escola regular, né? Que chega um momento, quando completa 15 anos, acaba indo para a EJA. E a gente precisa conhecer muito bem a especificidade desse público que nós temos, né? A segunda parada na nossa trajetória, buscando uma alfabetização que ajude esse estudante a exercer sua cidadania plena, é partir, né? Aqui a gente começa a responder a pergunta, de onde partir? Então, primeiro, conhecendo as expectativas. E depois, o que eles sabem sobre o sistema de escrita alfabético? Porque eles sabem muita coisa. As crianças também sabem muitas coisas, né? E quando a gente fala da valorização de conhecimentos prévios, a gente está falando do conceito de aprendizagem significativa do Ausubel, que ele fala que é a partir dessa valorização, né, desse ponto de partida, né, sendo o conhecimento prévio, nós vamos ter aí muitas possibilidades de desenvolver uma aprendizagem que seja mais significativa. E eu ressalto que, por muito tempo na educação, os conhecimentos prévios não eram valorizados. Antes, lá, até a década de 80, até os estudos de Emília Ferreira e Ana Teberoski chegarem no Brasil, nós nem pensávamos em como a aprendizagem acontecia. As discussões na educação giravam em torno de como se ensina, mas em nenhum momento a gente discutia como se aprende. Então, até aquele momento, não importava se o estudante chegasse à escola lendo
e escrevendo, que ele ia começar lá, né, pelos métodos sintéticos tradicionais de alfabetização, aprendendo as letras, as vogais, desculpa, os encontros vocálicos, depois a combinação desses encontros vocálicos com o B, com o C e assim por diante, né? Então, nós vivemos um período em que esse conhecimento prévio não era valorizado. E hoje, ele não é ponto de partida só para a educação de EJA, né, da EJA, da Educação de Jovens e Adultos, na alfabetização. Ele é ponto de partida para o ensino, pela concepção, pelas concepções que nós temos hoje e o conhecimento que nós temos do processo de ensino e aprendizagem. E o que será que os nossos estudantes da EJA já sabem? Né? Eu trouxe aqui algumas hipóteses. As letras soltas são das pessoas importantes, que escrevem livros e jornais. E as letras pegadas são de pessoas menos importantes, que escrevem qualquer coisa. Olendina. O que será que são as letras soltas? Caixa alta, perfeito. A Ludite falou assim, numa discussão sobre os tipos de letras. As letras soltas são as letras de máquina, e as letras pegadas são escritas à mão. Olha aí, a resposta já estava ali, né? A máquina, a Olga falou, a máquina é usada por pessoas que costumam escrever muito. E o Seno falou, mas a letra solta também pode ser escrita à mão. Por quê? Porque ele escrevia com a letra de forma. Então, vejam, aqui foi um recorte. Mas o adulto analfabeto, ele está inserido no mundo letrado. Ele faz parte do mundo do letramento, né? Desde quando nasceu. Então, o percurso dele é diferente do da criança. O ponto de partida dele é diferente do da criança. E a gente precisa realmente considerar todos os conhecimentos dos nossos estudantes para planejar a continuidade do trabalho. E aí eu pergunto para vocês, as hipóteses de escrita dos adultos se assemelham às hipóteses de escrita elaboradas pelas crianças? Vamos fazer uma enquete aqui, para vocês me ajudarem com a continuidade da discussão? Eu vou pedir que vocês acessem, por gentileza, esse QR Code, e lá tem uma enquete. Vocês vão ter que responder sim ou não. Será que essas hipóteses dos adultos são parecidas com as hipóteses das crianças? Estão conseguindo abrir? Quem conseguiu abrir, levanta a mão para mim, por gentileza. Obrigada. As tecnologias sempre são uma surpresa, né? Dá medo delas nos pregarem algumas peças. Eu vou esperar um pouquinho, já mostro o resultado, que eu estou vendo que tem algumas pessoas ainda com celular, tentando fazer a leitura do QR Code. Então, vamos lá ver o resultado da enquete. Queria pedir só, por gentileza, então, para a gente trocar aqui a tela. Acabei de falar das tecnologias pregando peça aqui na gente. Vamos abrir assim mesmo, sem apresentar.
43 pessoas responderam que sim. 17 responderam que não. Então, vamos ver aqui quem que acertou, quem que não acertou. Os adultos são bem competitivos. Na formação, eu sempre vejo. Adoro uma competição de saber quem que acertou, quem que não acertou. Podemos tirar, por favor. Para responder essa pergunta, eu trouxe 2 recortes aqui de adultos tentando escrever, para a gente observar as hipóteses que eles têm no momento da escrita. Pode colocar, por favor, o primeiro vídeo? Óleo de soja. Um A, né? A. Jogo. Tá errado. Aqui, ó. A, O, Z. O Z tinha de vir cá. Arroz. 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 Ai, tá errado. Aqui. Arroz. É o M aqui, não é? Põe o... Não sei, mas eu acho que vai os 2 R, que é arroz. Mas tá errado. E então, concordam que se assemelha ou discordam? Quem tinha votado não, mudou de ideia ou não? Sim? Então, eles também têm as hipóteses muito parecidas com as que as crianças lançam na hora de aprender sobre o sistema, né? De quando estão nesse percurso de aprendizagem do sistema de escrita alfabético, né? Nós temos, né, as contribuições das 2 pesquisadoras argentinas, Emília Ferreira e Ana Teberoski, que foram um marco na educação, especialmente na alfabetização, né? Quando os estudos delas chegaram ao Brasil, eles provocaram uma desestabilidade muito grande, né? Porque eles vieram nos mostrar que, sim, as crianças, o estudo original foi feito com crianças, né? E eles vinham dizendo, vocês têm como ponto de partida o que as crianças já sabem sobre a escrita? Não. Como eu disse, a gente nem pensava nisso. Não era objeto de discussão na educação brasileira, né? E ela disse, sim, eles têm conhecimentos e que que elas foram classificando em níveis, né? Os 4 níveis, o pré-silábico, o silábico, silábico alfabético e o alfabético, né? E aí, a partir desses estudos, além da gente começar a olhar para o processo de aprendizagem, nós também entendemos que nós estávamos concebendo a escrita como algo que ela não é, né? Nós concebíamos a escrita como um código. O que é um código? Aqui nós temos um código, um símbolo do Código de Trânsito. O que significa esse código aqui? Proibido estacionar.
Ele muda se tiver entre duas ruas movimentadas, se esse símbolo, né, essa placa estiver numa rua mais calma. Vai mudar o significado? Não vai mudar. Por quê? O conceito de código é um símbolo para um significado. E aqui eu trouxe o exemplo que eu nunca mais esqueci, e eu tenho que dar os créditos para a professora Sandra Bosa, que ela usou numa palestra que eu assisti, e eu achei perfeito, então eu sempre utilizo esse exemplo que ela mostrou. Nós temos aqui 2 símbolos da escrita ali, o X e o A. Na primeira opção, ele é chá, né? Chale. Na segunda, exame. E na terceira, ele faz o som, né, de xa, porque é o nome de um remédio chamado Clexane. Então, aqui, neste pequeno recorte do nosso conjunto de símbolos, né, com o alfabeto, a gente vê 2 símbolos com, no mínimo, 3 significados, 3 possibilidades diferentes. Cabe ao conceito de código? O que vocês acham? Não cabe. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Então, o que a Emília Ferreira e a Ana Teberoski nos falaram? Gente, a escrita não é um código que pode ser decorado. A escrita é um sistema notacional. E aí, gente, eu sempre brinco que os educadores brasileiros devem ter se sentido que nem a Maísa. Meu mundo caiu. Porque o que vocês estão falando? Né? Nós estamos ensinando o alfabeto, concebendo ele como um código. Só que na nossa língua, nós temos só o P, o B, o D, o T e o V. E o F, pulei o F, que tem um único símbolo para um único som. Só que o restante todo dos símbolos tem a possibilidade de ter mais de um som, e ainda aqui, nós temos ainda, na nossa língua, a possibilidade de o mesmo som, ser representado por diferentes símbolos, que é o caso de chave. É o mesmo chá de chale. Né? E eu lembro que quando eu dava aula no ensino fundamental, como que você explica para uma criança, quando ele pergunta, mas, prof, por que tem o chá com CHA e o chá com chá? Falei, como é que eu vou explicar para eles o que é uma convenção ortográfica? Eu falei, sabe o que é? Nós temos professores que são muito inteligentes, muito estudiosos, que eles estudam muito a língua portuguesa. E eles se reúnem de vez em quando. E nas reuniões que eles fazem, eles decidem. Então, eles que decidiram que o chá do chale seria com X e A e o chá de chave com CHA. E essa mesma criança que me perguntou, ela falou, prof, você estava nessa reunião? Eu falei, não, nunca, porque eu não concordaria com isso. Né? Mas meu tio estava. Meu tio participou do novo acordo ortográfico, da escrita do novo acordo ortográfico de 2009. Né? Eu nunca fiz essa pergunta para ele, né? Porque ele nunca entrou numa sala para alfabetizar, ele era professor universitário e linguista, porque senão ele também não teria concordado com isso. Né? Ninguém chamou um alfabetizador nessa reunião. Né? Enfim, o que isso muda, Valéria? Saber que é um sistema notacional. Muda tudo. Por quê? É possível qualquer pessoa decorar todas as palavras em que o X com A vai ter o som de chá, ou que o X com A vai ter som de zá, ou ainda de xá? É possível decorar isso? Não. Mas a gente pode compreender que, em alguns momentos, esses símbolos terão um som, em outros momentos, outro. Essa é uma das regras, das propriedades do funcionamento do sistema de escrita alfabético. Quem que fez PENAIC aqui? Levanta a mão, por favor. Perfeito. Então, a Emília Ferreira e a Ana Teberoski, quando elas começaram a falar isso na década de 80, foi um burburinho aqui. Né? E o que o Brasil entendeu? Não pode, então, trabalhar com letra e sílaba. E aí,
foi proibido esse trabalho, né? Mas não era isso que elas estavam falando. A Emília Ferreira e a Ana Teperowski estavam falando, gente, o trabalho da alfabetização, vocês ficam mudando métodos, porque a gente tinha índices de retenção, né, de reprovação na primeira série, que naquela época era a primeira série, com mais de 80% da turma. E os educadores acreditavam que o problema estava nos métodos. E assim começaram a surgir diferentes métodos. Método da palavração, método da sentenciação, método das boquinhas, métodos fônicos dos mais diferentes tipos. Só que, embora eles tivessem pontos de partida diferentes, uns começavam pela unidade menor para a unidade maior e vice-versa, eles tinham o mesmo princípio, de que o estudante tinha que decorar, né? Os métodos fônicos, então, eles se superaram, porque eles começam querendo que o estudante decore o som das letras que nem são pronunciáveis, as consoantes, não são audíveis. Porque eu nunca ouvi, em lugar nenhum, alguém falar p, p, ou t. Pior ainda, achar que a criança é capaz de decorar o movimento da boca, o desenho da boca, para saber que som que é. E essa é a maior crítica do método fônico, né? Exigir que um estudante que não tem conhecimento sobre o sistema de escrita alfabética comece fazendo, né, desenvolvendo a habilidade de consciência fonêmica, que é uma habilidade que ele vai desenvolver, é uma habilidade mais sofisticada da consciência fonológica, que ele vai desenvolver, mas não lá no início desse processo. Ele vai desenvolver essa habilidade da consciência fonêmica quando ele estiver no nível silábico alfabético. Então, o problema não é o trabalho com os sons dos fonemas, né? O problema é começar o trabalho por isso, ignorando que o estudante da EJA, ele não tem a dúvida de que a gente escreve com letras. Mas as crianças, elas, num momento inicial, na educação infantil, né, a gente vê muito as crianças, quando estão nas suas brincadeiras de faz de conta, que estão escrevendo, utilizarem bolinhas, quadradinhos, minhoquinhas, para registrar o que elas estão escrevendo. Por quê? Porque elas ainda não sabem que escreve com letras. Então, essa é no período pré-silábico, geralmente a gente não tem estudante da EJA, por conta da experiência de vida que eles têm, né? Mas uma criança, ela precisa saber que escreve com letras, que as palavras têm tamanhos variados, que o tamanho da palavra não tem relação com o aspecto físico do que ela está, com as características físicas, né? Quando a criança escreve boi, ela acha que tem que usar muitas letras, que é o realismo nominal, ou para escrever formiga, ela acha que são poucas letras, porque é um animal pequeno. A criança precisa, né, e o estudante precisa aprender que as letras podem se repetir no interior da palavra, que as letras podem ter mais de um som, que os sons podem ser representados por mais de um tipo de letra, né? Que as letras não podem ser inventadas, que na nossa língua nenhuma sílaba se constitui sem uma vogal. É só para isso que a gente tem que ensinar a diferença de vogal e consoante. Eu dei aula há mais de 15 anos sem saber disso. Ensinava porque todo mundo começava ensinando as vogais, né? E aí, gente, a gente precisa, então, entender que, para quem é profissional, para os profissionais que estão envolvidos no processo de alfabetização, esse é um conhecimento indispensável. Não dá para a gente ter mais dúvida e ainda acreditar que as metodologias pautadas na decoreba, no decorar, vão dar um resultado positivo, porque não dão, né? Um outro elemento, ponto de partida, as hipóteses, eita, que faltou um T ali, as hipóteses de escrita dos estudantes, né? Então, a gente precisa fazer um diagnóstico constante para entendendo em que nível ele se encontra, quais as atividades são adequadas para ele naquele momento e planejar o trabalho diferenciado, né? E aí também, né, pensar na prática pedagógica, né? Pensar nesse processo de alfabetização, entendendo que nós temos que ter na sala de aula momentos em que vamos trabalhar com as necessidades específicas dos estudantes. O que é isso?
entender que no nosso planejamento nós temos que contemplar atividades que serão encaminhadas da mesma forma com a turma inteira e atividades que nós vamos desenvolver em pequenos grupos. Isso, gente, hoje não é mais uma escolha, tá? Quando a gente fala de educação inclusiva, não posso mais escolher ser uma escola inclusiva ou não. E essa discussão do trabalho diferenciado, ele permeia todos os segmentos. E a gente não precisaria, talvez, discutir tanto sobre educação inclusiva se a gente tivesse entendido muito bem já que todos precisam, em algum momento, de um trabalho diferenciado. E que um planejamento homogêneo não dá conta de uma turma heterogênea. Nunca deu. E agora muito mais, né? Agora eu vou fazer uma vivência aqui com vocês. Vocês estão muito quietos. Vocês não estão nem parecendo professor. Que eu conheço muito bem os professores. Eu vou pedir para todo mundo ficar em pé, porque senão daqui a pouco começa a dar uma cãibra aí na perna de vocês. É uma brincadeira bem rápida. Não se preocupe que ninguém vai ter que dançar, nem cantar. Eu odeio quando me fazem essas coisas. Então, não faço. Vamos lá. Todo mundo levantou? Vamos lá. Então, vou pedir para vocês lerem essa frase. Quem conseguir ler e entender o que, né, ler para a gente, traduzindo, levanta a mão, por gentileza. Alguém? Lá atrás, Fá, você consegue levar, por gentileza, o microfone? Cadê a prof que levantou? Está lá atrás. Não precisa morrer de vergonha, tá tudo bem. Eu não estou enxergando, é uma prof? Quem que está ali? Me fala o nome dessa pessoa, linda. Meu nome é Yasmin. Ixi, morreu. Não morra. É filha da prof? Então me conta o que está escrito aqui. Respira. Tá tudo certo. Inclusões acontecem quando aprendemos com diferenças, não igualdades. Muito obrigada. Palmas. Ela vai sentar, tá? Porque ela já conseguiu. Só ela. Vocês vão ficar em pé ainda. Espera aí. Vamos ver quem que consegue ler agora. Quem conseguiu enxergar e ler, senta. Não, não é possível que todo mundo lá atrás enxergou. Não, não é possível. Então, meu óculos está muito ruim. Ou eu estou muita dificuldade de... Não vale trollar a palestrante. Não é bom fazer isso, não é bonito fazer isso com a pessoa que está aqui na frente. Aqui já fica mais fácil, né? E... Por último, a inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com a igualdade. Paulo Freire. O que a gente consegue aprender ou extrair dessa pequena vivência aqui? Quem gostaria de comentar? Língua materna, né? Então, assim, se a gente não dominar uma... Primeiro que a frase não está na nossa língua materna. Então, se a gente não dominar uma língua que não é a nossa, a gente não consegue ler a frase. Depois, ela está num tamanho que dificulta dependendo da distância que você está com relação à tela. Depois, se a gente for daltônico, a gente não vai conseguir enxergar aquela cor. No último seria o mais certo, mas assim... Partindo do princípio que normalmente a gente começa a ensinar a partir da caixa alta, muitas daquelas letras os alunos não conseguiriam entender. Então, ainda assim, não seria o diferente, seria o igual. Muito obrigada. Mais alguém? É isso mesmo. Então, veja, para um estudante daltônico, ele conseguiria ler do jeito que eu mostrei aqui? Adiantaria eu ficar falando para ele ler de novo? Se esforça. Você não está se esforçando.
Mas aqui ele conseguiria? Talvez não também, mas a possibilidade é um pouco maior, né? Quem tem baixa visão conseguiria naquele tamanho? Não, né? Essa vivência foi para a gente começar, para a gente pensar junto aqui, que aqui nós estamos fazendo a mesma atividade. Todos teriam que ler uma frase. Mas nós tivemos que fazê-la de formas diferentes, escrever essa frase de forma diferente para atender às necessidades de todos. Vocês me enganaram, mas não é possível. Depois eu vou lá atrás ver, porque fiquei até preocupada, que só eu que não estou enxergando. Ah, então é isso, né? Então, gente, a gente tem aí no Brasil um histórico que acabou naturalizando a desigualdade. E a escola, que era para ser o lugar mais inclusivo possível, ele, por muito tempo, foi extremamente excludente. Porque quando a gente não considera as desigualdades, as necessidades específicas, os pontos de partida desiguais, a gente reforça essa desigualdade, né? E aí eu trouxe um trecho da BNCC que vai deixar muito claro, né, que o Brasil tem ainda a necessidade de superação dessas desigualdades. Os sistemas e redes de ensino e as instituições escolares devem se planejar com um claro foco na equidade, que pressupõe reconhecer que as necessidades dos estudantes são diferentes. Eu sei que com vocês eu não preciso nem explicar o conceito de equidade, né? Que isso vocês já discutem há muito tempo. O que a gente precisa refletir é: será que esse conceito está permeando o meu planejamento? Será que eu estou possibilitando a todos se desenvolverem, avançarem em suas hipóteses, né? Essa é a reflexão que nós precisamos fazer. E aí, a gente precisa também entender quais abordagens fazem mais sentido, abordagens e metodologias hoje, né? Com certeza, gente, não são as mesmas que fizeram sentido enquanto eu fui alfabetizada. Porque a criança que eu fui lá, né, em 76, 77, não é a criança de hoje. E tudo mudou. Tudo. Hoje as crianças e os estudantes, eles têm acesso à tecnologia, né? Os próprios estudantes da EJA, eles acabam criando estratégias para lidar com as questões que vão aparecendo no dia a dia, por exemplo, o uso do celular, né? Como que eles fazem para ler as mensagens? Então, às vezes, eles têm que pedir ajuda de alguém, mas, às vezes, a pessoa já sabe e manda o quê? Mensagem de áudio. Eles mandam mensagem de áudio. Mas eles também estão inseridos na cultura digital. Não são nativos digitais como as crianças, assim como nós não somos. A não ser a filha da professora. Cadê? Que eu não estou enxergando. Está lá. Ela é nativa digital. Nós não somos, né? Então, que metodologias fazem mais sentido? E aí eu reforço que não é só para o estudante da EJA. Nós precisamos entender que nós temos que ter na sala de aula abordagens, metodologias que coloquem o estudante no centro do processo, como protagonista desse percurso de construção do conhecimento. E o professor vai ser o quê? Um mediador, né? Metodologias que favoreçam trabalho diferenciado em sala de aula, né? E a gente, então, fala hoje muito de metodologias ativas. Temos várias, eu coloquei só algumas aqui, tá? Nós temos muitas opções. São encaminhamentos diferenciados, etapas diferenciadas, mas elas têm uma essência. O professor é um mediador, o estudante deve exercer um papel de protagonista.
Então, aquela educação bancária, como Paulo Freire nos falava, em que o professor vinha e depositava tudo que ele sabia, né, achava que o processo de ensino era transmissão de conhecimento, não cabe. Na verdade, nunca coube. Mas hoje em dia não cabe mesmo. E por que está tão difícil de despertar o interesse, gente, dos nossos estudantes, de um modo geral? Porque enquanto eles têm contato com o mundo que está numa linguagem multimodal, que tem áudio, tem cor, tem vídeo, tem movimento, nós estamos ainda lá no analógico, querendo que o estudante chegue e fique copiando do quadro 4 horas, olhando para a nuca do amigo. Por quê? Não cabem mais metodologias tradicionais, porque a gente não tem o mesmo perfil de estudante, de sociedade. Então, embora aqui nós tenhamos diferentes exemplos aqui de metodologias ativas, nós temos que pensar que a base das metodologias ativas é a mudança no papel tanto do professor quanto do estudante. E aí, será que é um modismo, um novo modismo, a educação? Muitas vezes a gente ouve isso, né? Será que é um modismo? Quem que a gente sabe que falava muito que as pessoas aprendem pela interação? Quem vem à cabeça de vocês? Vygotsky. Quem que falava, né, de um trabalho em pequenos grupos, um trabalho em ateliês? Freinet. Quem que falava da valorização dos conhecimentos prévios e tendo os conhecimentos prévios como ponto de partida? Emília Ferreiro, Ausubel. Todos os teóricos de base construtivista, eles já vinham falando isso há muito tempo. O que é o conceito de metodologias ativas? Eles pegaram todas essas contribuições e reuniram numa metodologia. Né? Isso é de agora? Não, gente. Essa discussão vem há muito tempo. Tá? Então, a gente também precisa parar e refletir como estão sendo as minhas aulas. Estão sendo como a educação bancária? Ou estão de acordo com a sociedade que eu tenho, o perfil de sociedade e de estudante que eu tenho hoje? E aí, nesse caminho, né, um terceiro ponto ali de parada, a gente precisa refletir sobre essa heterogeneidade, sobre os agrupamentos produtivos. Né? O Zabala fala muito desse trabalho diferenciado em sala de aula. Né? E ele fala que uma abordagem diferenciada é imprescindível para uma educação eficaz. A gente, no PENAIC, acho que quem fez PENAIC vai lembrar, a gente estudou muitas, a gente teve contato com algumas pesquisas que mostraram o resultado de turmas que tinham um trabalho diferenciado em sala de aula em alguns momentos e de professoras que trabalhavam de forma homogênea o ano inteiro. Quais eram os resultados? Nessas turmas que o trabalho era igual para todo mundo, as crianças lá dos níveis pré-silábico e silábico avançavam. Elas alcançavam a hipótese alfabética até o final do ano. Mas os estudantes que já lá no ponto de partida estavam no nível silábico, alfabético e alfabético, pouco avançaram nos seus conhecimentos. E aí, quando a gente fala de agrupamento produtivo, a gente não está falando só em adequar para deixar a atividade mais fácil, entre aspas, para cada nível. Não é isso. A gente também tem que pensar nessa adequação metodológica para os estudantes que terminam muito rápido, para os estudantes que aquela atividade não é tão desafiadora, eu posso propor algo mais desafiador, para que a gente possa realmente atender às necessidades de cada um. Eu não sei como é que está meu tempo. Tá, obrigada. Então, o trabalho diferenciado, ele parte do princípio de que, em alguns momentos, a gente vai conduzir o trabalho com a turma inteira da mesma forma, e, em alguns momentos, em pequenos grupos. Né? Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Por gentileza, vocês conseguem colocar um trechinho só desta canção do Oswaldo Montenegro, A Lista?
Faça uma lista de grandes amigos. Quem você mais via há 10 anos atrás? Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Faça uma lista dos sonhos que tinha. Quantos você desistiu de sonhar? Quantos amores jurados para sempre? Quantos você conseguiu preservar? Onde você ainda se reconhece? Na foto passada ou no espelho de agora? Hoje é do jeito que achou que seria? Quantos amigos você jogou fora? Quantos mistérios que você sondava? Quantos você conseguiu entender? Quantos segredos que você guardava? Hoje são bobos, ninguém quer saber. Obrigada. Podem tirar, por gentileza. Quantas... Então, eu escolhi essa canção, né? Esse gênero textual, para trabalhar com os estudantes. Então, naquele momento que a gente estava ouvindo a canção, primeiro apreciando esta canção, a turma inteira está participando daquele momento sem nenhum, não precisando ter nenhuma adequação. Aqui também que a gente vai explorar se o estudante gostou de ouvir, quais sentimentos despertaram, né? Quando eles estavam ouvindo a canção. Então, a gente está fazendo a exploração. A gente vai explorar um pequeno trecho, né, da canção que fala: faça uma lista de grandes amigos, quem você mais via há 10 anos atrás. Quantos você ainda vê todo dia, quantos você já não encontra mais. E aí a gente continua na discussão. Você tem amigos que não vê há muito tempo? Por que vocês se afastaram? Para você, o que é mais importante em uma amizade? Então, aqui eu estou fazendo o mesmo encaminhamento com a turma inteira, né? E aqui eu vou ter um encaminhamento, uma proposta diferenciada para um trabalho em grupos. Então, pense em seus amigos e complete as listas abaixo, de acordo com as informações solicitadas. Lista de contatos telefônicos há 10 anos. Então, pedi para eles escrever o nome dos contatos que eles tinham na agenda deles, né? Talvez fosse até de papel, há 10 anos. Qual foi a adequação que eu fiz aqui? A diferença. Esse é o arquivo para o pré-silábico e silábico. E esse é o arquivo para os estudantes que estão no nível silábico, alfabético e alfabético. Está sobrando um E ali também. A pessoa enxerga tudo. Aqui, vocês estão vendo que a proposta é a mesma, né? O pré-silábico vai escrever em grupos ali apenas 3 nomes. O silábico alfabético e o alfabético eles vão escrever mais, eles vão escrever o dobro, 6. A mesma coisa quando a gente pede para eles colocarem a lista de contatos telefônicos atual. Um grupo vai fazer somente 3, o outro grupo vai fazer 6. Né? Então, aqui eles estão em agrupamentos produtivos, de acordo com as proximidades nos níveis de escrita, né? Com as hipóteses de conhecimento, os níveis de conhecimento que eles têm. Dando continuidade, nós vamos explorar, né, a observação de uma lista, de um contato telefônico, como que essa lista é organizada. Né? Então, vamos explorar a ordem alfabética. Aqui, eu estou fazendo com todo mundo. Com quem lê, com quem não lê, com quem escreve, com quem não escreve. Estou aqui com o momento coletivo. E aí eu vou para uma nova proposta. Né? Colocar a lista, a primeira lista
lista de contatos telefônicos em ordem alfabética. Qual foi a proposta para o pré-silábico? Eu já coloquei alguns nomes naquela lista, e o que eu escolhi para eles completarem, eles vêm logo na sequência, ou antes, é a letra imediata, ou antes ou depois, para eles completarem. Então, eles vão olhar, depois, né, olhando o alfabeto, depois do B, qual é a letra que vem no alfabeto? C. Então, eles têm que ver aqui nessas 3 opções. Ah, então é o nome Carla. Eles não estão lendo global. Eles estão se baseando pela letra inicial. Aqui não ficou aparecendo, mas era, acho que na hora do arquivo estava em negrito, estava mais forte a letra inicial. Aqui tinha que estar em destaque a letra inicial. Aí, depois do C, por que eu já coloquei Fernando? Porque o F não é a letra imediata que vem logo após do C. Então, ele teria que ver que depois tem o D, depois o E, e aí o F. É mais complexo. E aqui a gente continua na mesma lógica. Depois de João, qual a letra que vem depois do J? Já vem o L do Lucas, né, o K, e depois do K já vem o L do Lucas. Então, eu pensei nesta complexidade e na quantidade de nomes que ele vai fazer. O silábico, eu só deixei 2 opções, e eles já vão ter que pensar também nos nomes que não têm necessariamente a letra imediatamente após, né, do que aparece no alfabeto. E o silábico alfabético e o alfabético, eles vão, a partir da proposta inicial, eles vão colocar em ordem alfabética. Uma coisa que eu aprendi na Prefeitura Municipal de Curitiba, quando eu entrei, eu lembro que a coordenadora pedagógica da escola, né, quando eu entrei lá em 1900 e bolinha, cheguei na escola, ela falou, Valéria, tem que fazer um planejamento com adequação metodológica. Eu falei, meu Deus, o que ela está falando? Eu tinha acabado de chegar. Quando ela me falou, eu morri. Eu falei, meu Deus, tem que fazer 4 planejamentos, que horror. Mas tudo bem, ela mandou, eu fiz. Aí eu fui fazer na sala. Gente, eu lembro até hoje daquele dia. Foi um inferno na minha vida. E eu cheguei na sala dela e falei, nunca mais eu vou fazer esse negócio na sala de aula. Ela falou, por quê, Valéria? Eu falei, porque foi um horror. Eu estou acabada. Foi um caos a minha tarde. Ela falou, como é que você fez? Eu falei, bem, lá no pré-silábico tinham 15 crianças. Então, eu peguei os 15, coloquei e dei a atividade que era deles, fiquei ali tentando explicar. Ninguém me ouvia, ninguém trocava informação. Foi um caos. Os outros níveis até funcionaram melhor. Ela falou, mas por que você não dividiu esse grupão em 5 grupos de 3? Eu falei, não sei, né? Não pensei. Aí, ela falou, em que horário que você fez isso? Eu falei, depois do recreio. Ela falou, você quer morrer, né? Óbvio que você está com essa impressão. Vamos tentar de volta? Então, a gente vai fazer o seguinte, vai fazer nas 2 primeiras aulas, você vai dividir aquele grupão maior em pequenos grupos. E, realmente, foi bem melhor. Não foi as 1000 maravilhas, mas foi bem melhor. E, depois de um tempo que eu entendi que eu não precisava fazer 4 planejamentos. Eu precisava planejar apenas as atividades de escrita para, em alguns momentos, trabalhar diferenciado. Eu sei que em Curitiba vocês são pioneiros em fazer aí, né, um trabalho com adequação metodológica também. E eu sei, acompanho o trabalho de várias professoras que fazem sempre adequação metodológica. Mas também sei que tem gente que não faz nunca. Porque daí fala assim, eu não consigo fazer sempre, não vou fazer nunca. Então, não dá para ser assim. Tudo bem não conseguir fazer em todas as disciplinas, em todas as aulas. Mas vocês precisam garantir semanalmente horários que os estudantes tenham atividades diferenciadas, né? Para que eles sejam atendidos nas suas especificidades. Que horas são que nós temos? 15 minutos, que acho que é o que a gente pensou daí para as perguntas. Então, gente, concluindo essa nossa conversa, o que a gente precisa deixar marcado, né,
na nossa conversa de hoje à noite. Que a EJA, né, a alfabetização da EJA, a alfabetização, de um modo geral, ela já é complexa. E da EJA ela é mais complexa, né? Porém, a gente não tem como não achar maneiras ou não garantir esse direito de aprendizagem dos estudantes, né? Pensando que isso vai ser fundamental para transformar a vida dessas pessoas. E não tem coisa mais feliz do que quando o estudante olha para a gente e fala, eu consegui ler. Né? Vocês já vivenciaram isso. Concordam comigo? A gente morre para fazer o trabalho. Mas é uma alegria quando a gente começa a colher os frutos. Né? E eu não posso, gente, deixar um estudante que trabalhou o dia inteiro, que foi para a aula à noite, fazendo cópia, fazendo atividade mecanizada, fazendo crochê, fuxico, qualquer coisa. Não posso. Tá? Eu sei que eles pedem para fazer cópia, porque eles acreditam que é a forma de aprender. Os estudantes de vocês pedem para fazer cópia? Continuam pedindo? Porque os meus pediam. Por quê? Eles acreditam que é a maneira que aprende a ler e escrever. Mas cabe a quem direcionar o trabalho? Quem é o especialista? Cabe a nós promovermos um trabalho diferenciado. Né? Eu lembro, eu estou vendo a Marli, está bem aqui na minha frente, né? Uma vice-diretora que trabalhou comigo. Não sei se você vai lembrar, Marli, quando eu comecei a sugerir um trabalho com jogos na educação de jovens e adultos. Lembra? E muitas pessoas falaram, Valéria, eles não são crianças. Eu falei, eu sei. Mas a diferença é, a gente vai explicar para o adulto, olha, esse jogo aqui é para você aprender os sons iniciais. Vamos fazer um bingo dos sons iniciais. E eu lembro que para quebrar esse paradigma que alguns professores tinham de resistência, eu fui fazer em todas as escolas do Boa Vista. Passei uma noite lá jogando com eles. Fui na hora da EJA. E eu ouvia coisas do tipo, nossa, eu nem sabia que existia bingo de letra, porque o bingo da igreja só tem número. E eles adoraram jogar o bingo. E foi muito divertido fazer os jogos. Então, não foi infantilizado. É só uma maneira lúdica de trabalhar. Obviamente, a gente não vai trabalhar, né, com desenhos estereotipados, não. Mas o recurso, a ludicidade, eles gostam. E eu posso garantir para vocês que eles adoraram aquela experiência, né? Pediram para a gente continuar fazendo jogos, mas sempre explorando, explicando antes a finalidade daquele jogo. Né? E isso é olhar para esta alfabetização como especialista. É entendendo de que maneira, a partir também dos interesses dos nossos estudantes, eu posso desenvolver um trabalho, né, mais efetivo. Entender que, já falei isso antes, nós precisamos conhecer, entender, compreender e planejar o nosso trabalho, tendo como fundamentação teórica os estudos da Emília Ferreira e da Ana Teberoski. Porque se a gente não conseguir entender que uma cruzadinha não é adequado para o estudante do pré-silábico, e que atividades como cruzadinha, caça-letras, caça-palavras, jogo da forca, são, por exemplo, atividades para quem está no silábico alfabético, porque é o nível em que o estudante começa a perceber lá no silábico, né, que na palavra dele sempre faltam letras, e quando ele percebe que ele tem que pensar nos sonzinhos interiores de cada sílaba, é uma atividade potencial. Por quê? Porque quando eu dou a quantidade de letras, ele vai ter que pensar em que letra que está ali, ele não vai deixar faltando. Mas não é uma atividade para o pré-silábico. Tá? Então, a gente precisa conhecer. Né? E valorizar as expectativas dos estudantes, os conhecimentos prévios, a diversidade de experiência dos estudantes. Né? E não esquecer de oferecer sempre um ambiente acolhedor, motivador, e que ele entenda que aquele ambiente é um ambiente seguro, um ambiente que ele pode errar,
Ninguém gosta de errar, né? O adulto, muito menos. Eles têm muito mais medo de lançar uma hipótese do que a criança. Porque eles já têm muito mais claro a questão do julgamento do que a criança. Então, eles têm um medo enorme quando a gente pede para eles falarem o que vocês acham que é. Como que vocês acham que escreve? Eles têm medo. Então, eles precisam entender que eles estão num ambiente seguro. E que é a partir do erro, que não é um erro, é uma hipótese, eles vão avançar, né, nos seus conhecimentos. E aqui, falando das expectativas, eu lembrei de uma iniciativa que eu tive que funcionou muito bem com os meus estudantes, quando eu estava como professora. Eu lembro que alguns estudantes chegavam lá por maio, junho, desistiam da EJA. Não vinham mais. E aí eu comecei a investigar com alguns estudantes. E eles falavam assim, prof, eu estou aqui desde fevereiro, não aprendi nada. Eu não sei ler ainda. Eu não sei escrever ainda. E aí eu fiz com eles, eu sentei com cada um e eu tracei com eles pequenas metas. Então, por exemplo, lá em fevereiro, para um estudante que estava lá no pré-silábico, combinei com ele algumas questões. Olha, até abril, nós esperamos que você esteja escrevendo seu nome, conseguindo escrever seu nome, ler seu nome, que você já conheça todas as letras do alfabeto, sabendo o nome das letras, né? Que você identifique o nome dos colegas pela letra inicial. 3 metas. E ele ia vendo esse progresso, ele ia alcançando. Então, não fica aquela coisa, claro que ele estava aprendendo a ler e escrever, gradativamente, mas não é algo que você vê imediatamente. Então, aquilo diminuiu a frustração dos estudantes. Foi muito bacana. E eu também comecei a escrever cartas para eles, né, dando um feedback dessa caminhada. Então, falando, olha, quando o senhor chegou aqui, o senhor não conhecia todas as letras nem do seu nome, o senhor não conhecia as letras, né, do alfabeto, o senhor não sabia escrever e nem reconhecia o seu nome. Agora o senhor já conhece todas as letras, piriri, parará. E isso diminuiu a evasão que estava acontecendo nos anos anteriores nas minhas turmas. Então, sempre estar com esse olhar e pensar em estratégias que ajudem, né, os estudantes a ficarem na escola, a entenderem que ali é um ambiente realmente importante e que eles vão aprender. Todos podem aprender, em tempos diferentes. Tá? E aí, para a gente concluir, antes de abrir para as perguntas, o Paulo Freire não tem como, né? Ele sempre está nas discussões, apresentações e estudos, né? Quando a gente faz, ele é um referencial teórico muito importante. Que não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Então, se a gente tiver isso como premissa, e partir desses saberes diferentes, nós com certeza conseguiremos, né, ajudar os nossos estudantes a avançarem nos seus conhecimentos e aí garantir essa formação integral para que eles possam exercer sua cidadania plena, né, garantir que os seus direitos sejam cumpridos, né, lutar pelos seus direitos. Obrigada. Perguntas? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Não concordou com alguma coisa? Aqui é um ambiente seguro também. Gente, o que aconteceu com vocês? Hoje não é nem sexta. É só quinta que vocês estão muito quietos. Nada mesmo? A gente pode fazer um pix depois, né, Fá? Para alguém fazer um comentário, alguma coisa assim, a gente faz um pix. Eu agradeço imensamente. Eu quero dizer para vocês que eu estou bem emocionada de estar aqui falando para esse público, para os meus colegas de trabalho, alguns que eu encontrei, foi um prazer enorme. Eu estava bem ansiosa por esse dia.
E é muito satisfatório poder contribuir com a formação de vocês, assim como vocês contribuíram, né, com a minha formação. Assim como a Prefeitura Municipal de Curitiba contribuiu com a minha formação. E se hoje eu tenho um reconhecimento sobre o meu trabalho, 90% se deve ao acesso ao processo formativo que eu tive na Prefeitura. Então, eu tenho muito orgulho de ter feito parte dessa equipe e tenho muito orgulho de saber do trabalho, que eu posso dizer com certeza, de qualidade que a gente oferta para as nossas estudantes. Então, mais uma vez, muito obrigada. Em nome da Secretária Municipal da Educação de Curitiba, professora doutora Maria Silvia Bacila, agradecemos a participação de todos vocês. A modalidade da educação Tenham todos de uma jovens ótima e adultos noite, um bom descanso para estudantes e com até idade amanhã. igual ou Obrigada. superior a 15 anos que não concluíram os anos iniciais do ensino fundamental. A escola é muito importante para mim, fiz muitas amizades e vim para a escola para me aprender a ler, escrever carta e aprender a ler e escrever é como voltar a enxergar. Com experiências de vida singulares, histórias únicas, os jovens, adultos e idosos são acolhidos em nossas unidades para dar continuidade aos estudos ou ainda, muitas vezes, para matricular-se na escola pela primeira vez. E depender das pessoas para ler para mim, se precisava ler isso aí, ou até para mexer no celular mesmo. Tinha que pedir sempre para um, sempre tem as pessoas que às vezes não gostam de ensinar a gente. Aí foi onde eu vim aqui na EJA, fiz a matrícula, aí as professoras me frequentam bem na escola, que está aprendendo bastante. As turmas, que são compostas por um número significativo de estudantes com alguma deficiência física, auditiva, intelectual ou múltiplas, e que foram submetidos a um período de reclusão em seus próprios lares ou instituições, encontram aqui na EJA o acolhimento necessário para aprender. Hoje eu sou muito feliz estudando aqui, eu era dependente dos outros e tinha medo das coisas. Agora nessa escola aqui eu aprendi muitas coisas maravilhosas, aprendi a ler, escrever e sou feliz de estudar aqui na EJA. A escola para mim foi muito importante porque eu não sabia ler. Eu sentia muita vergonha porque eu não sabia ler. Aqui eu arrumei meus amigos, a professora muito boa, a diretora. Aqui eu aprendi a marcar meus exames, a ler, a escrever e aprendi também que eu quero tirar minha carteira de motorista para não depender de ninguém. Para mim foi muito importante. A convivência entre os jovens a partir de 15 anos, adultos e idosos, cada qual com suas necessidades específicas, convivem, se relacionam e aprendem num ambiente de partilha de saberes, onde a valorização, o acesso e a permanência de todos no ambiente escolar é garantida.